Meu amor, mesmo aqui, a única coisa que importa é você. Casa comigo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eu te amo. Olá, queridos espectadores. Antes de começarmos essa história, que vai tocar profundamente seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. E me conte nos comentários, qual é o seu nome e de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada um de vocês. Agora, prepare-se para uma jornada que vai mexer com suas emoções do começo ao fim. Ele estava morrendo sozinho, até que a enfermeira apareceu com uma caixinha. As lágrimas escorriam incontroláveis pelo rosto enrugado de Henrique Furtado, enquanto seus dedos trêmulos seguravam a pequena caixa de veludo azul marinho. Ele estava sentado na cadeira de rodas, seu corpo franzino, envolvido em um roupão hospitalar branco que parecia grande demais para sua estrutura debilitada. A luz tênue do quarto semi-privado do Hospital São Vicente, em Lyon, França, criava sombras que dançavam nas paredes verde pálido. Do outro lado da sala, a enfermeira Clarice Nogueira permanecia de pé, suas mãos entrelaçadas na altura do peito, os olhos também marejados, enquanto observava o homem de 72 anos abrir lentamente aquela caixinha que ela havia trazido. Dentro repousava um anel de noivado simples, com um pequeno diamante que, mesmo sob aquela luz fraca, conseguia capturar algum brilho. Mas não era o valor da joia que fazia Henrique soluçar daquela maneira. Era a história por trás dela. Uma história que ele pensava ter sido enterrada para sempre, junto com tantos outros sonhos que a vida havia arrancado dele ao longo das décadas. Henrique Furtado não era um homem rico. Na verdade, ele estava ali, naquele hospital público, porque não tinha mais ninguém. Nenhum parente para visitá-lo, nenhum amigo para segurar sua mão, nenhuma conta bancária robusta para pagar por tratamentos caros. Ele era apenas mais um número em uma lista interminável de pacientes solitários que preenchiam os corredores daquele hospital todos os dias. A doença que consumia seu corpo não era terminal, mas era debilitante o suficiente para torná-lo dependente de cuidados constantes. Seus pulmões fracos exigiam oxigênio suplementar, suas pernas não o sustentavam mais por muito tempo, e sua memória começava a falhar em momentos inconvenientes. Os médicos diziam que ele poderia viver mais alguns anos se seguisse o tratamento adequadamente. Mas Henrique muitas vezes se perguntava, para quê? Para continuar existindo em um mundo onde ele não tinha ninguém? Mas então Clarice entrou em sua vida. Clarice Nogueira tinha 38 anos e trabalhava como enfermeira naquele hospital há quase 15 anos. Ela havia visto centenas, talvez milhares de pacientes passarem por aquelas portas. Havia testemunhado alegrias e tragédias, nascimentos e mortes, reuniões familiares emocionantes e despedidas dilacerantes. Mas havia algo em Henrique Furtado que a tocou de uma maneira diferente desde o primeiro dia em que ela foi designada para cuidar dele. Talvez fosse a maneira como ele sempre agradecia, mesmo pelos menores gestos. Talvez fosse o brilho de inteligência e humor que ainda persistia em seus olhos castanhos, mesmo quando seu corpo o traía. Ou talvez fosse simplesmente a solidão profunda que ela reconhecia nele, uma solidão que ressoava com algo em seu próprio coração. Clarice também conhecia a solidão intimamente. Divorciada há 5 anos, sem filhos, com os pais já falecidos e os poucos amigos espalhados pelo mundo, ela entendia o que era voltar para casa todas as noites e encontrar apenas silêncio. Ela entendia o que era passar feriados sozinha, comer refeições solitárias, enquanto assistia televisão apenas para ter algum som humano ao redor. Mas Clarice tinha aprendido a transformar essa solidão em algo produtivo.
ela se dedicava aos seus pacientes com uma intensidade que beirava a obsessão saudável, especialmente aqueles que, como Henrique, não tinham ninguém mais. Nas primeiras semanas, após a admissão de Henrique, Clarice começou a passar mais tempo com ele do que estritamente necessário. Ela conversava com ele durante as refeições, ouvia suas histórias antigas sobre quando ele trabalhava como professor de literatura em uma escola pequena em Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. Ela ria de suas piadas ruins e compartilhava algumas de suas próprias experiências. E em uma tarde chuvosa de outubro, enquanto ela verificava seus sinais vitais, Henrique começou a falar sobre Beatriz. Beatriz Cavalcante havia sido o amor da vida de Henrique. Eles se conheceram quando tinham apenas 17 anos, em uma feira de livros em Recife, onde ambos tinham ido com suas respectivas escolas. Henrique ainda se lembrava perfeitamente daquele dia. O céu estava nublado, ameaçando chuva, e ele estava folheando uma edição antiga de poemas de Fernando Pessoa, quando esbarrou acidentalmente em uma garota de cabelos castanhos longos e olhos verdes penetrantes. Beatriz estava segurando uma cópia de Clarice Lispector, e quando seus olhos se encontraram, algo aconteceu. Henrique não conseguia explicar exatamente o que foi, mesmo décadas depois. Era como se o universo tivesse pausado por um instante, como se todas as outras pessoas tivessem desaparecido, deixando apenas eles dois naquele espaço suspenso no tempo. Eles conversaram por horas naquele dia, sobre livros, sobre sonhos, sobre a vida que queriam construir. Trocaram números de telefone escritos à mão em pedaços de papel amassado e prometeram se manter em contato, apesar da distância que separava suas cidades. E eles mantiveram. Por meses, trocaram cartas que se tornaram cada vez mais longas e íntimas. Henrique guardava cada palavra que Beatriz escrevia como se fosse um tesouro precioso. Ele relia suas cartas todas as noites antes de dormir, imaginando sua voz enquanto pronunciava aquelas frases cheias de esperança e afeto. Quando completaram 18 anos, Henrique finalmente reuniu coragem suficiente para comprar um anel. Não era nada extravagante, ele era apenas um estudante sem muitos recursos, mas era o melhor que ele podia pagar. Um pequeno anel de prata com um diamante minúsculo que mal podia ser chamado de diamante, mas que para ele representava tudo o que ele queria oferecer a Beatriz. Seu coração, seu futuro, sua devoção completa. Ele planejou pedir Beatriz em casamento durante as férias de verão, quando finalmente poderiam se encontrar novamente. Henrique tinha tudo organizado em sua mente. Eles se encontrariam na mesma feira de livros onde se conheceram. Ele a levaria para um lugar especial com vista para o mar. E então, com o sol se pondo no horizonte, ele se ajoelharia e faria a pergunta que havia ensaiado 1000 vezes diante do espelho. Mas a vida tinha outros planos. 2 semanas antes do encontro planejado, Henrique recebeu uma carta diferente. Não era a letra delicada de Beatriz, que ele havia aprendido a reconhecer instantaneamente. Era uma letra masculina, firme e direta. Era o irmão mais velho de Beatriz, escrevendo para informá-lo que Beatriz estava noiva. Noiva de outro homem. Um rapaz de família tradicional de Fortaleza que seus pais haviam escolhido para ela. Um rapaz com perspectivas financeiras sólidas, com um futuro garantido no negócio da família, com tudo que Henrique nunca poderia oferecer. A carta explicava que Beatriz havia tentado resistir, que ela havia chorado e implorado aos pais que a deixassem seguir seu coração. Mas no final, a pressão familiar havia sido demais. Ela era jovem, dependente dos pais, e não tinha escolha senão obedecer. O irmão pedia desculpas em nome de Beatriz. Dizia que ela sempre guardaria Henrique em seu coração, mas que eles precisavam seguir em frente. Henrique lembrava de ter lido aquela carta no quarto escuro de seu pequeno apartamento,
sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele não comeu por 3 dias. Não dormiu adequadamente por semanas. O anel que ele havia comprado com tanto cuidado ficou guardado em uma gaveta, escondido sob roupas velhas, como se escondê-lo pudesse apagar a dor. Ele nunca mais falou com Beatriz, nunca tentou contatá-la. Que direito ele tinha de interferir em sua nova vida? Ela havia feito sua escolha, ou talvez a escolha tivesse sido feita para ela, mas o resultado era o mesmo. Ela não era mais dele. Anos se passaram. Henrique se formou, tornou-se professor, mudou-se para diferentes cidades, conheceu outras mulheres. Houve algumas namoradas ao longo dos anos, alguns relacionamentos que duraram meses, até um que durou quase 2 anos. Mas nenhum deles parecia certo. Nenhum deles fazia seu coração bater da maneira que bateu naquele dia na feira de livros em Recife. Ele guardou o anel por todos esses anos. Mesmo quando se mudava, mesmo quando passava por momentos financeiros difíceis e poderia facilmente ter vendido a joia por algum dinheiro extra, ele nunca conseguiu se desfazer dela. Era a última conexão física que ele tinha com aquele amor de juventude, com aquela versão de si mesmo que ainda acreditava que o amor poderia conquistar qualquer obstáculo. Eventualmente, Henrique parou de procurar. Ele se contentou com sua solidão, encontrou conforto em seus livros, em seus alunos, em sua rotina previsível. Ele convenceu a si mesmo de que estava feliz, ou pelo menos em paz. Mas no fundo, em algum lugar escondido, que ele raramente permitia que viesse à superfície, ele sempre soube que uma parte dele nunca havia superado Beatriz. E então, aos 72 anos, doente e sozinho em um hospital em Lyon, ele contou essa história para Clarice. Clarice ouviu cada palavra em silêncio, sua expressão mudando de curiosidade para compaixão à medida que a narrativa se desenrolava. Quando Henrique terminou, suas próprias bochechas estavam molhadas de lágrimas que ele não percebia ter derramado. Durante dias após aquela conversa, Clarice não conseguiu parar de pensar na história de Henrique. Havia algo tão profundamente triste e bonito nela ao mesmo tempo. Um amor tão puro e jovem, destruído por circunstâncias além do controle de qualquer um deles. E aquele anel, guardado por mais de 50 anos, testemunha silenciosa de um futuro que nunca aconteceu. Clarice era uma pessoa prática, treinada para lidar com fatos médicos e realidades tangíveis. Mas ela também tinha um lado romântico que ela raramente mostrava. E algo naquela história tocou aquele lado dela de uma maneira que ela não podia ignorar. Ela começou a fazer perguntas cuidadosas a Henrique. Onde exatamente ele guardava o anel? Em qual cidade ele morava antes de vir para a França para tentar tratamento médico experimental que um sobrinho distante havia sugerido? Ele tinha chaves do apartamento? Havia alguém que pudesse acessá-lo? Henrique ficou confuso com as perguntas no início, mas respondeu pacientemente. O anel estava em sua antiga casa em Niterói, Brasil, guardado em uma caixa de madeira no fundo de um armário. Ele ainda tinha as chaves, que estavam entre seus pertences pessoais no hospital. O apartamento estava vazio, com as contas sendo pagas automaticamente por um pequeno fundo que ele havia deixado para esse propósito. O que Henrique não sabia era que Clarice havia começado a formular um plano. Um plano louco, impulsivo, completamente fora de caráter para ela. Mas um plano que ela sentia em seu coração que precisava executar. Clarice tinha férias acumuladas. 2 semanas que ela não havia tirado em anos, porque nunca teve para onde ir. E ela tinha uma quantia de dinheiro economizada que estava guardando sem nenhum propósito específico em mente. Então, em uma decisão que surpreendeu até a si mesma, Clarice decidiu ir ao Brasil. Ela não disse a Henrique o que estava planejando. Ela simplesmente mencionou casualmente que estava tirando algumas férias, que outro enfermeiro cuidaria dele enquanto ela estivesse fora e que ela voltaria em breve. Henrique pareceu desapontado.
Ela havia se tornado uma presença reconfortante em sua rotina hospitalar, mas ele desejou a ela boas férias e tentou não demonstrar o quanto sentiria sua falta. A viagem para o Brasil foi longa e cansativa. Clarice pegou um voo de Lyon para Paris, depois de Paris para o Rio de Janeiro e, finalmente, uma conexão para Niterói. Ela nunca havia estado no Brasil antes e ficou impressionada com a beleza caótica das cidades, com o calor úmido, que era tão diferente do clima europeu que ela conhecia. Usando o endereço que Henrique havia mencionado e as chaves que ela havia pedido emprestadas, sob o pretexto de precisar verificar se estava tudo bem com o apartamento dele, Clarice encontrou o prédio. Era um edifício antigo, com paredes descascadas e elevador que fazia barulhos preocupantes, mas tinha um charme melancólico que parecia apropriado para a missão dela. O apartamento de Henrique era pequeno e estava coberto por uma camada fina de poeira. As janelas estavam fechadas há meses e o ar dentro estava parado e abafado. Clarice abriu as janelas, deixando a brisa marinha entrar e limpar um pouco o ambiente. Ela caminhou devagar pelo espaço, observando as estantes cheias de livros, as fotografias antigas em molduras simples, os móveis gastos, mas bem cuidados. Era o lar de alguém que viveu uma vida modesta, mas rica em outras maneiras. Clarice encontrou o armário que Henrique havia descrito. No fundo, exatamente onde ele disse que estaria, havia uma caixa de madeira escura. Suas mãos tremeram levemente quando ela a pegou e abriu. Dentro, entre alguns documentos antigos e fotografias desbotadas, estava o anel. A pequena caixa de veludo azul marinho estava um pouco desgastada nas bordas, mas quando Clarice a abriu, o anel ainda brilhava. Não era grande nem impressionante pelos padrões modernos, mas havia uma beleza honesta nele que fez o coração de Clarice apertar. Ela pegou a caixa cuidadosamente, junto com algumas das fotografias, que mostravam um Henrique jovem e sorridente, tão diferente do homem frágil que ela conhecia. Havia uma foto em particular que chamou sua atenção. Henrique, provavelmente com 17 ou 18 anos, em frente a uma estante de livros, segurando o que parecia ser um volume de poesia, seus olhos brilhando com uma intensidade juvenil que ainda era possível reconhecer mesmo décadas depois. Mas Clarice não estava satisfeita em apenas recuperar o anel. Ela tinha outra parte de seu plano para executar. Uma parte que era ainda mais ambiciosa e arriscada. Usando as poucas informações que Henrique havia mencionado ao longo de suas conversas, Clarice começou a procurar por Beatriz Cavalcante. Não a Beatriz jovem que Henrique havia amado, mas a mulher que ela se tornaria. Clarice não sabia se ela ainda estava viva, se ainda usava o mesmo sobrenome, se ainda morava em Fortaleza. Mas ela tinha que tentar. Ela passou os próximos dias navegando entre registros públicos, redes sociais, listas telefônicas antigas. Ela visitou a Biblioteca Municipal de Fortaleza após pegar outro voo, procurando em arquivos de jornais antigos por anúncios de casamento que pudessem dar pistas. Era como procurar uma agulha em um palheiro, e várias vezes Clarice esteve pronta para desistir. Mas então, em um golpe de sorte inesperado, ela encontrou algo. Um obituário de 3 anos atrás, para um homem chamado Roberto Mendes, descrito como empresário respeitado de Fortaleza, deixando para trás uma esposa chamada Beatriz Cavalcante Mendes. O coração de Clarice disparou. Poderia ser ela? A Beatriz de Henrique? Usando o nome completo, Clarice conseguiu encontrar um endereço. Uma casa em um bairro residencial tranquilo de Fortaleza. Ela não sabia se estava fazendo a coisa certa, se estava invadindo a privacidade de pessoas que haviam seguido em frente há décadas. Mas algo maior que a razão a impulsionava.
Na manhã seguinte, Clarice se encontrou diante de um portão de ferro forjado que levava a uma casa de tamanho médio, bem conservada, com um jardim frontal cheio de flores coloridas. Ela respirou fundo várias vezes antes de pressionar a campainha. Uma mulher de cerca de 70 anos atendeu. Ela tinha cabelos grisalhos cortados em um estilo curto e prático, olhos verdes que ainda mantinham um brilho vivo e uma expressão gentil, mas cautelosa ao ver uma estranha em sua porta. Sim? A mulher perguntou educadamente, e Clarice reconheceu imediatamente aqueles olhos verdes que Henrique havia descrito com tanto carinho. Beatriz Cavalcante? Clarice perguntou, sua voz saindo mais trêmula do que ela pretendia. Mendes. A mulher corrigiu automaticamente. Beatriz Cavalcante Mendes. Posso ajudá-la? Clarice não tinha preparado exatamente o que dizer nesse momento. Como você inicia uma conversa sobre um amor perdido há mais de 50 anos? Como você explica que está ali em nome de alguém que essa mulher provavelmente nem pensa mais? Meu nome é Clarice Nogueira, ela começou, decidindo pela honestidade direta. Eu sou enfermeira em Lyon, França, e cuido de um paciente chamado Henrique Furtado. Ele me contou sobre você, sobre o passado de vocês, e eu achei que talvez você gostaria de saber que ele está vivo e que ele nunca esqueceu você. A expressão de Beatriz mudou instantaneamente. A cautela deu lugar ao choque, depois à incredulidade, e finalmente a algo que parecia uma mistura de dor e nostalgia. Ela ficou em silêncio por um longo momento, sua mão subindo para tocar levemente seu peito, como se tentando acalmar seu coração acelerado. Henrique, ela finalmente sussurrou, e havia tantas emoções carregadas naquele único nome. Henrique Furtado. Ele está bem? Clarice explicou a situação de Henrique, sua doença, sua solidão, como ele havia acabado em Lyon, tentando um tratamento que um parente distante havia recomendado. Ela falou sobre as conversas deles, sobre como Henrique havia compartilhado a história deles, sobre o anel que ele havia guardado por todos esses anos. Beatriz ouviu tudo em silêncio, lágrimas começando a escorrer silenciosamente por suas bochechas. Quando Clarice terminou, Beatriz convidou-a para entrar. A sala de estar era confortável e acolhedora, decorada com bom gosto, mas sem ostentação. Beatriz preparou chá para as duas, e então se sentou em uma poltrona em frente a Clarice, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara. Eu pensei nele, Beatriz disse suavemente, seus olhos fixos em algum ponto distante. Durante todos esses anos, eu pensei nele, especialmente nos primeiros anos após meu casamento. Houve noites em que eu chorei pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela contou sua própria versão da história. Como seus pais haviam arranjado o casamento com Roberto sem realmente lhe dar escolha. Como ela havia tentado resistir, mas acabou cedendo sob pressão familiar e social. Como seu irmão mais velho havia sido encarregado de escrever aquela carta horrível para Henrique porque ela não conseguia fazer isso sozinha. Roberto era um bom homem, Beatriz continuou, e havia tanto pesar em sua voz. Ele não me amava no início, e eu certamente não o amava. Mas com o tempo, construímos algo. Respeito, companheirismo, até mesmo uma forma de afeto. Tivemos 3 filhos juntos. Ele me tratou bem, nunca foi cruel ou abusivo, mas... Ela pausou, limpando as lágrimas que continuavam caindo. Mas ele nunca foi Henrique. Ele nunca me fez sentir da maneira que Henrique me fez sentir quando eu tinha 17 anos e achava que o mundo inteiro estava cheio de possibilidades infinitas. E eu carrego essa culpa comigo todos os dias. A culpa de ter desistido, de não ter lutado mais, de ter deixado o medo e a obediência ditarem minha vida. Clarice sentiu seu próprio coração partido ao ouvir isso. Aqui estavam 2 pessoas que haviam se amado profundamente, separadas por circunstâncias cruéis, cada uma carregando a dor daquela perda por décadas.
E agora, na última fase de suas vidas, elas nem mesmo sabiam que a outra ainda pensava nelas. Ele guardou o anel. Clarice disse suavemente. O anel que ele comprou para pedir você em casamento. Ele nunca o usou, nunca o vendeu, nunca o deu para outra pessoa. Ele o guardou todos esses anos. Beatriz soluçou abertamente então, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não merecia isso. Eu não merecia sua lealdade, sua memória. Eu o abandonei. Você não o abandonou, Clarice disse firmemente. Você era jovem, dependente, vivendo em uma época e sociedade diferentes. Você fez o que achava que precisava fazer, e Henrique entende isso. Ele nunca falou de você com amargura ou raiva, apenas com amor e saudade. Elas conversaram por horas. Beatriz compartilhou histórias de sua vida, de seus filhos, que agora eram adultos com suas próprias famílias, de como ela havia ficado viúva há 3 anos e agora vivia sozinha naquela casa grande demais. Clarice falou mais sobre Henrique, sobre sua bondade, seu humor seco, sua inteligência ainda afiada apesar da idade e da doença. Quando o sol começou a se pôr, Clarice finalmente fez a pergunta que havia trazido ela até ali. Você gostaria de vê-lo? Eu sei que é muito pedir, que é complicado e talvez impossível, mas... Sim, Beatriz interrompeu antes que Clarice pudesse terminar. Sim, eu gostaria. Mais do que qualquer coisa. Mas havia complicações práticas. Beatriz tinha compromissos familiares, questões de saúde próprias que tornavam viagens longas difíceis, questões financeiras a considerar. E mesmo que ela pudesse ir para Lyon, havia a questão de como Henrique reagiria. Seria muito para seu coração frágil. Isso poderia piorar sua condição? Elas discutiram diferentes possibilidades, mas nenhuma parecia viável no curto prazo. Eventualmente, com lágrimas e abraços, Clarice teve que se despedir, prometendo manter Beatriz informada sobre o estado de Henrique e prometendo a si mesma que encontraria uma maneira de reunir esses 2 amantes há muito separados. De volta a Lyon, Clarice retomou suas funções no hospital. Henrique ficou visivelmente mais alegre ao vê-la retornar, embora ele tentasse esconder o quanto havia sentido falta dela. Ela não mencionou nada sobre sua viagem ao Brasil, além de comentários vagos sobre ter visitado lugares bonitos. Mas Clarice tinha o anel. Ela o carregava consigo, guardado em segurança em sua bolsa, esperando o momento certo. Esse momento veio 2 semanas depois, em uma noite particularmente difícil para Henrique. Sua condição havia piorado um pouco, não drasticamente, mas o suficiente para deixá-lo desanimado. Ele estava mais silencioso que o normal, seus olhos fixos na janela escura, claramente perdido em pensamentos melancólicos. Clarice se sentou ao lado de sua cadeira de rodas. Henrique, ela disse suavemente, eu tenho algo para você. Ele se virou para olhá-la, confuso. Para mim? Não é meu aniversário, Clarice? Eu sei, ela sorriu, alcançando sua bolsa. Mas isso não podia esperar. E foi então que ela tirou a pequena caixa de veludo azul marinho e a colocou nas mãos trêmulas dele. Henrique olhou para a caixa por um longo momento, sua expressão passando de confusão para reconhecimento e finalmente para choque absoluto. Seus dedos traçaram o veludo gasto, como se não conseguisse acreditar que estava realmente ali. Como... Sua voz falhou. Como você conseguiu isso? Eu fui ao Brasil durante minhas férias, Clarice admitiu. Fui ao seu apartamento, encontrei o anel onde você disse que estava. Eu achei que você deveria tê-lo com você. Achei que você deveria poder olhar para ele sem toda a tristeza e arrependimento que provavelmente sentiria se estivesse em sua casa. Henrique abriu a caixa com dedos trêmulos, revelando o anel que ele não via há anos. Novas lágrimas começaram a rolar por seu rosto, mas Clarice podia ver que eram diferentes das lágrimas de solidão e tristeza que ela havia visto antes. Essas eram lágrimas de algo mais complexo, uma mistura de dor e gratidão e algo que parecia quase com paz. Mas há mais.
Clarice continuou, sua própria voz embargada de emoção. Henrique, eu encontrei Beatriz. O mundo pareceu parar. Henrique congelou completamente, seus olhos se erguendo lentamente para encontrar os de Clarice. O quê? Ele sussurrou, tão baixo que ela quase não ouviu. Eu a encontrei. Ela está viva. Ela está bem. E, Henrique, ela nunca esqueceu você também. Ela chorou quando eu contei sobre você, sobre o anel, sobre tudo. Ela disse que pensou em você durante todos esses anos, que você foi o grande amor de sua vida, mesmo que as circunstâncias não permitissem que vocês ficassem juntos. Henrique estava soluçando agora, seu corpo franzino tremendo com a força de suas emoções. Clarice se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãos, deixando-o processar essa informação monumental. Ela falou sobre mim? Ele finalmente conseguiu perguntar. Depois de todos esses anos, ela ainda se lembra? Ela se lembra de tudo, Clarice assegurou. Dos livros que vocês discutiram, da primeira vez que se viram, das cartas que trocaram. Ela ainda tem algumas delas, guardadas em uma caixa especial. E ela disse que gostaria de ver você, se possível. Durante as semanas seguintes, Clarice se tornou a ponte entre Henrique e Beatriz. Ela facilitava chamadas de vídeo entre eles, sessões emocionantes onde duas pessoas que se amaram meio século atrás se viam pela primeira vez em décadas. Era estranho e lindo ao mesmo tempo. Vê-los navegar através de tantos anos de vida vivida separadamente, enquanto tentavam reconectar os fios que uma vez os uniram. Beatriz compartilhava fotos de seus filhos e netos com Henrique, contava histórias de sua vida, de como ela se envolveu com trabalho voluntário após a morte de Roberto, de como ela descobriu amor pela jardinagem e literatura. Henrique, por sua vez, falava sobre seus anos ensinando, sobre os alunos que o inspiraram, sobre os livros que leu e releu. E lentamente, algo notável começou a acontecer. Henrique começou a melhorar. Não drasticamente, sua condição física ainda era delicada, mas havia uma mudança em seu espírito. Ele tinha algo para esperar agora. Ele tinha alguém para falar, para compartilhar seus dias, para se importar se ele estava bem ou não. Os médicos comentaram sobre a melhora em seu estado emocional, como isso parecia estar tendo um efeito positivo em sua saúde geral. Henrique começou a participar mais ativamente de sua fisioterapia, começou a comer melhor, começou a se importar novamente com coisas além de apenas existir. Clarice observava tudo isso com uma mistura de alegria e satisfação profunda. Ela havia feito algo que ia além de seus deveres como enfermeira. Ela havia devolvido esperança a um homem que havia perdido toda a esperança. Ela havia reunido, mesmo que apenas virtualmente, dois corações que haviam sido separados injustamente. Mas ainda havia a questão física da distância. Beatriz queria desesperadamente ver Henrique pessoalmente, mas sua própria saúde não permitia viagens longas. Henrique certamente não estava em condições de voar para o Brasil. Parecia que eles estavam destinados a permanecer conectados apenas através de telas e vozes digitalizadas. Foi então que Clarice teve outra ideia. Uma ideia que exigiria coordenação considerável e ajuda de várias pessoas, mas que ela estava determinada a tornar realidade. Ela contatou os filhos de Beatriz, explicando a situação. Inicialmente eles ficaram céticos, até mesmo um pouco protetores de sua mãe. Quem era esse homem do passado dela? Por que isso importava agora? Mas quando Beatriz pessoalmente falou com eles, quando eles viram a alegria que simplesmente falar com Henrique trazia para ela, eles começaram a entender. O filho mais velho de Beatriz, um empresário bem-sucedido chamado André, ofereceu-se para pagar pela viagem de Beatriz para a França, com acompanhamento médico se necessário. A filha do meio, Juliana, que era médica, insistiu em viajar com a mãe para garantir que ela estivesse segura durante toda a jornada.
Foram necessárias semanas de planejamento. Consultas médicas para garantir que Beatriz estava apta para viajar, arranjos de visto, reservas de voo e hotel, coordenação com o hospital em Lyon para garantir que a visita pudesse acontecer de maneira que não comprometesse a saúde de Henrique. Durante todo esse tempo, Henrique não sabia de nada. Clarice e Beatriz haviam decidido manter isso como uma surpresa. Beatriz continuava com suas chamadas de vídeo regulares com Henrique, nunca mencionando os preparativos que estavam acontecendo nos bastidores. Finalmente, o dia chegou. Era uma manhã clara e fria de novembro, quando Beatriz e Juliana chegaram ao Hospital São Vicente. Clarice as encontrou no saguão e, quando ela viu Beatriz pessoalmente pela primeira vez, as duas mulheres se abraçaram como velhas amigas, unidas por seu cuidado compartilhado por Henrique. Beatriz estava nervosa, suas mãos tremendo enquanto segurava uma pequena bolsa. Ela havia se vestido com cuidado naquela manhã, escolhendo um vestido azul simples, mas elegante, penteando cuidadosamente seu cabelo, aplicando uma leve maquiagem. Ela queria estar bonita para Henrique, mesmo que décadas tivessem passado desde que eram jovens. Ele está no quarto dele agora, Clarice explicou, enquanto guiava Beatriz e Juliana pelos corredores do hospital. Ele não sabe que você está vindo. Eu disse a ele que eu tinha uma surpresa para ele, mas nada além disso. Quando chegaram à porta do quarto de Henrique, Clarice pausou. Você está pronta? Ela perguntou gentilmente a Beatriz. Beatriz respirou fundo, limpando lágrimas que já começavam a cair. Eu esperei 54 anos por este momento. Eu estou pronta. Clarice abriu a porta suavemente. Henrique estava em sua cadeira de rodas perto da janela, olhando para fora com aquela expressão distante que ele tinha quando estava perdido em pensamentos. Ele se virou quando ouviu a porta abrir, um sorriso se formando quando viu Clarice. Você disse que tinha uma surpresa para mim, ele disse, sua voz carregada de curiosidade gentil. O que... Suas palavras morreram quando Beatriz apareceu na porta atrás de Clarice. O tempo pareceu parar completamente. Henrique ficou completamente imóvel, seus olhos arregalados, sua boca entreaberta em choque absoluto. Henrique, Beatriz sussurrou, sua própria voz quebrando. E naquele sussurro estava meio século de saudade, arrependimento, amor nunca esquecido. Beatriz... Henrique conseguiu dizer, e então ele estava chorando, e Beatriz estava correndo através do quarto, e de alguma forma Henrique conseguiu se levantar de sua cadeira de rodas, apoiando-se nela, mas de pé, e eles estavam se abraçando. Foi um abraço que carregava décadas, um abraço que dizia tudo que não podia ser dito em palavras, um abraço que era desculpa e perdão e amor, e luto e alegria, tudo ao mesmo tempo. Clarice e Juliana discretamente saíram do quarto, fechando a porta atrás delas para dar aos dois alguma privacidade. Do lado de fora, elas podiam ouvir os soluços emocionados, mas não interferiam. Este era um momento que pertencia apenas a Henrique e Beatriz. Dentro do quarto, Henrique e Beatriz finalmente se separaram apenas o suficiente para se olharem nos olhos. Beatriz tocou o rosto de Henrique gentilmente, traçando as rugas que o tempo havia criado, vendo através delas o jovem que ela havia amado. Você ainda está bonito, ela disse. E embora fosse objetivamente absurdo, considerando a condição frágil dele, Henrique sentiu que era a coisa mais verdadeira que alguém já havia dito a ele. E você, ele respondeu, suas mãos tremendo enquanto tocavam o cabelo dela. Você está exatamente como eu lembro. Seus olhos, aqueles olhos verdes que eu via em meus sonhos. Eles se sentaram juntos, Henrique de volta em sua cadeira de rodas e Beatriz em uma cadeira que ela puxou bem perto dele, suas mãos entrelaçadas como se tivessem medo de se soltar. E então eles conversaram. Não sobre arrependimentos ou o que poderia ter sido, mas sobre suas vidas,
sobre quem eles se tornaram, sobre os caminhos tortuosos que os levaram a este momento. Beatriz contou sobre seus filhos, mostrando fotos em seu telefone, e Henrique compartilhou histórias sobre seus alunos favoritos ao longo dos anos. Você sabe, Beatriz disse em algum momento, eu sempre me perguntei se você encontrou alguém, se você foi feliz. Eu queria que você fosse feliz, mesmo que não pudesse ser comigo. Eu tive uma vida boa, Henrique disse honestamente. Não foi a vida que eu sonhei quando tinha 18 anos, mas foi uma vida com propósito e significado. E você? Você foi feliz? Beatriz considerou a pergunta cuidadosamente. Eu encontrei felicidade. Talvez não a felicidade ardente e apaixonada da juventude, mas uma felicidade mais calma, construída sobre anos de companheirismo e família. Roberto era um bom homem, e eu o amei à minha maneira. Mas nunca da mesma forma que amei você. Henrique apertou a mão dela. Talvez o amor que sentimos aos 18 anos seja diferente porque é puro, não testado pela realidade, mas isso não torna menos real ou menos valioso. Foi então que Henrique lembrou do anel. Ainda estava no quarto, guardado cuidadosamente na gaveta ao lado de sua cama. Com mãos trêmulas, ele pediu a Beatriz para pegá-lo para ele. Quando ela trouxe a caixa de veludo azul marinho, Henrique a segurou por um momento, reunindo coragem. Então, com um esforço considerável, ele se moveu de sua cadeira de rodas para se ajoelhar no chão. Henrique, não! Beatriz exclamou, preocupada que ele se machucasse, mas ele gentilmente afastou suas mãos de ajuda. Eu esperei 54 anos para fazer isso, ele disse, sua voz firme, apesar das lágrimas. Deixe-me fazer corretamente. Ajoelhado diante dela, exatamente como havia planejado fazer há tantas décadas, Henrique abriu a caixa. Beatriz Cavalcante, mesmo que estejamos aqui no final de nossas vidas em vez do começo, mesmo que tenhamos vivido a maior parte de nossas vidas separados, meu coração nunca esqueceu você. Você aceitaria este anel agora, como um símbolo de tudo que sentimos um pelo outro, mesmo que o tempo e as circunstâncias nos tenham separado? Beatriz estava chorando tão intensamente que mal conseguia falar. Mas ela conseguiu acenar com a cabeça enquanto estendia sua mão esquerda. Henrique deslizou o anel em seu dedo. Ele ainda se encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feito para estar lá todos esses anos. E então eles estavam se beijando, um beijo terno e suave que carregava o peso de meio século de separação e a doçura de finalmente estarem juntos. Clarice, que havia retornado ao quarto alguns minutos antes e testemunhado tudo da porta, limpou suas próprias lágrimas. Ela havia visto muitas coisas em seus anos como enfermeira, mas nada a havia tocado tão profundamente quanto este momento. Beatriz ficou em Lyon por 2 semanas. Ela visitava Henrique todos os dias, passando horas ao seu lado, simplesmente aproveitando sua presença. Eles liam livros juntos, assistiam ao pôr do sol pela janela do hospital, compartilhavam refeições, conversavam sobre tudo e nada. Henrique continuou a melhorar durante esse tempo. A alegria de ter Beatriz ali parecia dar-lhe uma força que nenhum tratamento médico poderia proporcionar. Ele participava mais ativamente de sua terapia, comia melhor, dormia mais profundamente. Os médicos estavam impressionados. Um deles comentou para Clarice que ele havia visto casos onde o estado emocional de um paciente impactava sua recuperação física, mas raramente de forma tão dramática quanto com Henrique. Mas é claro, as 2 semanas, eventualmente, chegaram ao fim. Beatriz precisava voltar para o Brasil, para sua própria vida, seus filhos e netos. A despedida foi dilacerante. Henrique e Beatriz se abraçaram por longos minutos, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a soltar. Eu vou voltar, Beatriz prometeu. Em alguns meses, quando André puder me acompanhar novamente, eu vou voltar. E eu estarei aqui esperando, Henrique disse, tentando sorrir através das lágrimas. Não vou a lugar nenhum.
Depois que Beatriz partiu, Henrique ficou quieto por alguns dias. Clarice se preocupou que ele pudesse regredir, que a alegria temporária tivesse tornado a solidão subsequente ainda mais difícil de suportar. Mas então ela notou algo. Henrique estava usando o anel. Ele havia pedido a Beatriz para deixá-lo com ele, dizendo que queria tê-lo como uma lembrança constante de que ela era real, que o amor deles era real, que eles haviam finalmente tido seu momento, mesmo que tivesse vindo décadas tarde demais. E Henrique descobriu que o anel lhe trazia conforto. Sempre que se sentia sozinho ou desanimado, ele olhava para ele em seu dedo, girava-o gentilmente e lembrava-se daquelas 2 semanas perfeitas. Lembrava-se de que havia sido amado, de que havia amado, de que seu coração ainda podia sentir essa profundidade de emoção, mesmo aos 72 anos. Beatriz manteve sua promessa. Ela voltou 3 meses depois, e depois novamente 4 meses depois disso. Às vezes, ela trazia um de seus filhos ou netos com ela. Henrique adorava conhecer a família dela, ouvir histórias sobre eles, ver como Beatriz havia construído uma vida rica, apesar de tudo. E embora eles nunca pudessem recuperar os anos perdidos, embora nunca pudessem ter a vida juntos, que sonharam quando eram jovens, eles tinham isso. Eles tinham essas visitas preciosas, essas conversas profundas, esse amor que havia resistido a mais de 5 décadas de separação. Clarice continuou a cuidar de Henrique, mas agora era diferente. Ele não era mais apenas um paciente solitário para ela. Ele era um amigo querido. Ele era a prova de que nunca é tarde demais para o amor. Nunca é tarde demais para segundas chances. Nunca é tarde demais para fechar círculos que haviam sido deixados abertos. E em uma noite tranquila, quase 1 ano depois daquela primeira visita de Beatriz, enquanto Clarice verificava os sinais vitais de Henrique antes de terminar seu turno, ele segurou sua mão. "Clarice", ele disse, seus olhos brilhando com emoção, "você sabe o que você fez por mim?" "Eu apenas trouxe um anel", ela disse modestamente. "Não", ele corrigiu gentilmente. "Você me deu minha vida de volta. Você me mostrou que ainda havia alegria a ser encontrada, amor a ser sentido, esperança a ser abraçada. Você foi ao Brasil, encontrou Beatriz, reuniu 2 velhos tolos que pensavam que seus melhores dias haviam ficado para trás. Você me deu o maior presente que alguém já me deu. Você me deu um final feliz." Clarice sentiu lágrimas enchendo seus olhos. "Você merecia isso, Henrique. Você merecia ter seu amor de volta, mesmo que só por um pouco de tempo." "Por um pouco de tempo", Henrique concordou. "Mas que tempo precioso foi. E tudo por causa de você e aquela caixinha azul marinho." Ele olhou para o anel em seu dedo, girando-o gentilmente, como havia se tornado seu hábito. "Sabe, durante anos, este anel representou tudo que eu havia perdido, tudo que eu nunca poderia ter. Mas agora, ele representa algo diferente. Ele representa que o amor verdadeiro nunca morre realmente. Ele pode ser testado, desafiado, separado pela distância e tempo, mas se for verdadeiro, ele sempre encontra um caminho de volta." E naquele momento, em um quarto de hospital em Lyon, com a luz suave da tarde entrando pela janela, Henrique Furtado percebeu algo profundo. Ele havia passado a maior parte de sua vida achando que era um homem solitário que havia perdido seu grande amor. Mas, na verdade, ele era um homem que havia sido amado tão profundamente que esse amor atravessou meio século para encontrá-lo novamente. E isso, ele percebeu, fazia toda a diferença. Meses se tornaram anos. Beatriz continuou suas visitas regulares e Henrique continuou a se manter firme, motivado pela alegria de saber que ela voltaria. Sua saúde física tinha seus altos e baixos, como é natural para alguém de sua idade com suas condições. Mas seu espírito permanecia forte. Durante uma dessas visitas, no 2º ano após seu reencontro,
Beatriz trouxe consigo seu filho mais velho, André, e sua neta de 15 anos, Sofia. A menina era tímida no início, mas Henrique tinha um jeito natural com jovens, após décadas como professor. Ele começou a contar histórias sobre livros, sobre aventuras literárias, e logo Sofia estava sentada ao seu lado, completamente cativada. Vovó, Sofia disse naquela noite, quando estavam de volta ao hotel. O senhor Henrique é muito gentil. Eu nunca vi você tão feliz quanto quando está com ele. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando. Ele sempre me fez feliz, querida. Desde que eu tinha apenas 2 anos a mais do que você tem agora. Por que vocês não ficaram juntos desde o começo? Sofia perguntou com a curiosidade direta da juventude. Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes, Sofia, a vida nos leva por caminhos que não escolhemos. Às vezes, as circunstâncias são mais fortes que nossos desejos. Mas isso não significa que o amor estava errado. Apenas significa que o tempo certo nem sempre é quando esperamos. Mas vocês têm o tempo certo agora? A menina perguntou. Sim, Beatriz respondeu com convicção. Talvez não seja o tempo que esperávamos, mas é o tempo que temos, e isso é precioso. Essa conversa ficou com Beatriz, e na manhã seguinte, quando ela visitou Henrique, ela trouxe consigo uma proposta. Henrique, eu estava pensando. Você sabe que eu volto ao Brasil depois de amanhã, e não poderei voltar por pelo menos 2 meses. Mas, e se você viesse comigo? Henrique piscou, surpreso. Ir com você? Para o Brasil? Sim, Beatriz disse pegando suas mãos. Minha casa é grande, tenho um quarto no térreo que seria perfeito para você. André conhece médicos excelentes em Fortaleza que poderiam continuar seu tratamento. Você não precisa ficar sozinho aqui esperando minhas visitas. Você poderia vir para casa comigo. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta. Era tentador. Mais tentador do que qualquer outra coisa que lhe havia sido oferecida em anos. Mas havia complicações. Beatriz, eu não quero ser um fardo para você ou sua família. Um fardo? Beatriz quase riu. Henrique, você seria um presente. Meus filhos já te amam pelas histórias que conto sobre você. Sofia está completamente encantada. E eu quero acordar todos os dias sabendo que você está ali, não a milhares de quilômetros de distância. Clarice, que havia sido consultada sobre a viabilidade médica da mudança, confirmou que com os cuidados apropriados, Henrique poderia certamente fazer a viagem e viver no Brasil. Na verdade, ela argumentou, o clima mais quente e o ambiente familiar poderiam até ser benéficos para ele. Levou mais 2 semanas de planejamento, coordenação com médicos, tanto em Lyon quanto em Fortaleza, arranjos de viagem especiais para acomodar suas necessidades médicas. Mas, finalmente, o dia chegou. Henrique Furtado estava deixando Lyon, não para voltar à solidão de seu apartamento vazio em Niterói, mas para começar um novo capítulo em Fortaleza, com Beatriz. A despedida de Clarice foi emocionante. Ela havia se tornado muito mais do que apenas sua enfermeira. Ela era a pessoa responsável por tudo isso. Sem ela, Henrique ainda estaria naquele quarto de hospital, sozinho e sem esperança. Como posso alguma vez te agradecer adequadamente? Henrique perguntou, enquanto se abraçavam uma última vez. Você já agradeceu? Clarice disse, limpando suas lágrimas. Ao me mostrar que o que eu faço importa, que pequenos atos de bondade podem mudar vidas inteiras, você me deu esperança também, Henrique. Esperança de que nunca é tarde demais para o amor, nunca é tarde demais para ser feliz. A viagem para o Brasil foi longa, mas surpreendentemente tranquila. Henrique tinha acompanhamento médico durante todo o voo, e Beatriz nunca deixou sua mão. Quando finalmente chegaram à Fortaleza, com seu calor úmido e céu azul brilhante, Henrique sentiu algo que não sentia há anos, esperança genuína para o futuro. A casa de Beatriz era exatamente como ela havia descrito, acolhedora e cheia de luz.
O quarto que ela havia preparado para ele tinha vista para o jardim, com suas flores coloridas e pássaros cantando. Havia uma estante cheia de livros, cuidadosamente selecionados por Beatriz, com títulos que ela sabia que ele amaria. Nos meses seguintes, Henrique floresceu. Ele não estava curado, sua idade e condições ainda o limitavam, mas havia vida em seus olhos de novo. Ele passava manhãs no jardim com Beatriz, tardes lendo na varanda, noites jantando com ela e frequentemente com membros de sua família que vinham visitar. Sofia tornou-se uma visitante regular, trazendo seus livros escolares para que Henrique a ajudasse com literatura. Os outros netos de Beatriz também começaram a aparecer, curiosos sobre o homem que fazia sua avó sorrir tanto. Henrique descobriu que adorava estar cercado por essa família grande e barulhenta, tão diferente da solidão silenciosa que havia sido sua vida por tanto tempo. André, que inicialmente havia sido cauteloso sobre ter um estranho morando com sua mãe, tornou-se um amigo genuíno de Henrique. Eles passavam horas discutindo negócios, política, filosofia. Você sabe, André disse a Henrique um dia, minha mãe está mais feliz agora do que eu a vi em toda a minha vida. Mesmo quando meu pai estava vivo, ela nunca brilhou dessa maneira. Beatriz e Henrique desenvolveram uma rotina confortável. Eles tomavam café da manhã juntos todas as manhãs, sentados no jardim quando o tempo permitia. Ela lia o jornal em voz alta para ele quando seus olhos cansavam. Ele contava histórias de seus dias ensinando, fazendo-a rir com anedotas sobre alunos peculiares e situações absurdas. À noite, antes de dormirem em seus quartos separados, eles se sentavam juntos na sala de estar, às vezes em silêncio confortável, às vezes conversando sobre tudo e nada. E sempre, Henrique usava o anel, girando-o gentilmente quando estava pensativo, um hábito que Beatriz achava adorável. Em uma noite particularmente clara, quase um ano após Henrique ter se mudado para Fortaleza, eles estavam sentados na varanda, observando as estrelas. Henrique segurou a mão de Beatriz, entrelaçando seus dedos. Você sabe, ele disse suavemente, eu costumava pensar que minha vida havia sido uma série de oportunidades perdidas e arrependimentos. Que eu havia desperdiçado minhas melhores chances de felicidade quando era jovem e tolo. E agora? Beatriz perguntou, apertando sua mão. Agora eu percebo que não havia desperdício algum. Todas aquelas experiências, todas aquelas décadas, vivendo nossas vidas separadas, nos trouxeram até aqui, até este momento. E este momento, Beatriz, vale cada ano de espera. Beatriz se inclinou e beijou sua testa suavemente. Eu costumava me arrepender tanto, ela confessou. Me arrepender de não ter lutado mais, de não ter sido mais corajosa quando tinha 18 anos. Mas agora vejo que talvez tivéssemos que viver as vidas que vivemos para apreciar verdadeiramente o que temos agora. Você acha que seu marido ficaria feliz por você? Henrique perguntou, uma pergunta que o havia incomodado ocasionalmente. Beatriz pensou cuidadosamente. Eu acho que sim. Roberto era um bom homem, e nos últimos anos de sua vida, especialmente quando ficou doente, ele me disse algo que nunca esqueci. Ele disse, Beatriz, quando eu partir, não gaste o resto de sua vida enlutada. Encontre alegria onde puder. Você merece ser feliz. Na época, achei que ele estava apenas sendo gentil, mas agora me pergunto se ele não sabia de alguma forma que havia algo em mim que ele nunca possuiu completamente. Os meses se transformaram em anos. Henrique teve agora 76 anos, Beatriz, 74. Suas vidas haviam se entrelaçado de maneira que parecia como se sempre tivessem sido assim. A família de Beatriz o adotou completamente como um dos seus, e Henrique muitas vezes brincava que ele havia ganhado não apenas o amor de sua vida, mas uma família inteira. Houve desafios, é claro. A saúde de Henrique tinha seus momentos difíceis,
períodos em que ele precisava de cuidados mais intensivos. Mas Beatriz estava sempre lá, assim como seus filhos, garantindo que ele tivesse tudo o que precisava. E em cada um desses momentos difíceis, Henrique olhava para o anel em seu dedo e lembrava. Ele havia esperado 54 anos por este amor, e cada segundo da espera havia valido a pena. Em uma manhã de primavera, 3 anos após sua mudança para Fortaleza, Henrique acordou e encontrou Beatriz já no jardim, cuidando de suas rosas. Ele a observou por um momento da janela, maravilhado com como ela ainda o fazia sentir como aquele jovem de 18 anos na feira de livros. Ele foi até ela, movendo-se mais lentamente agora, apoiando-se mais pesadamente em sua bengala, mas ainda independente. "Bom dia, meu amor", ele disse, palavras que agora dizia livremente, sem hesitação. "Bom dia", ela respondeu, virando-se para beijá-lo suavemente. "Você dormiu bem?" "Perfeitamente", ele disse. E era verdade. Ele não tinha mais aqueles sonhos de solidão que o perseguiam em Lyon. Agora ele sonhava com jardins ensolarados e risadas de família e olhos verdes que o olhavam com amor. Mais tarde naquele dia, enquanto almoçavam juntos, Beatriz mencionou casualmente: "Clarice vai nos visitar mês que vem. Ela está tirando férias e decidiu vir ao Brasil." Henrique iluminou-se imediatamente. Ele mantinha contato regular com Clarice através de e-mails e chamadas ocasionais, mas seria maravilhoso vê-la pessoalmente novamente. "Ela vai ficar conosco?" "É claro", Beatriz disse. "Onde mais ela ficaria? Ela é família também." Família. Henrique sorriu ao ouvir a palavra. Ele havia passado tanto tempo de sua vida sem família, sem pertencer a ninguém ou a nenhum lugar. E agora, nos últimos anos de sua vida, ele tinha mais família do que jamais imaginou possível. Quando Clarice finalmente chegou, foi uma reunião emocionante. Ela abraçou Henrique com força, comentando sobre como ele parecia saudável e feliz. "Você estava certa", Henrique disse a ela, "sobre tudo. Sobre ir buscar o anel, sobre encontrar Beatriz, sobre nunca ser tarde demais." Durante a visita de Clarice, os três passaram longas horas conversando, relembrando aqueles primeiros dias no hospital em Lyon, maravilhando-se com o quão longe haviam chegado desde então. Clarice contou sobre sua própria vida, sobre como a história de Henrique e Beatriz havia a inspirado a ser mais aberta ao amor, e como ela havia começado a namorar alguém recentemente. "Vocês me mostraram que vale a pena arriscar seu coração", ela disse, "mesmo quando parece assustador ou impossível." Na última noite da visita de Clarice, Beatriz preparou um jantar especial. Toda a família estava lá, filhos, netos, alguns amigos próximos. Era uma celebração não apenas da visita de Clarice, mas de tudo que havia acontecido, de todas as vidas que haviam sido tocadas por aquela pequena caixa azul marinho. Durante o jantar, André se levantou para fazer um brinde. "Para Clarice", ele disse, erguendo seu copo, que não era apenas uma enfermeira, mas um anjo que trouxe nosso Henrique para nós. Para Henrique, que nos ensinou que o amor verdadeiro nunca expira, e para minha mãe, que finalmente encontrou a felicidade que sempre mereceu. Que todos nós possamos ter a coragem de buscar nossos corações verdadeiros, não importa quanto tempo demore. Houve lágrimas e risadas enquanto todos brindavam. Henrique olhou ao redor da mesa, para todos esses rostos que haviam se tornado tão queridos para ele, e sentiu uma gratidão profunda e avassaladora. Naquela noite, após todos terem ido embora e a casa estar quieta novamente, Henrique e Beatriz se sentaram em seu local favorito na varanda. As estrelas brilhavam acima, a brisa suave trazia o aroma de flores do jardim e tudo estava em paz. "Você é feliz?" Beatriz perguntou, embora ela pudesse ver a resposta em seus olhos. "Mais feliz do que jamais pensei ser possível." Henrique respondeu honestamente,
Sabe, há anos, quando estava sozinho naquele hospital, eu havia desistido. Achei que minha vida estava essencialmente acabada, que eu estava apenas esperando o fim. Mas então você entrou, ou melhor, Clarice trouxe você de volta e tudo mudou. Ele girou o anel em seu dedo, aquele gesto familiar. Este anel costumava representar tristeza e perda para mim. Agora ele representa algo completamente diferente. Ele representa a resiliência do amor, a importância de nunca desistir da esperança e a beleza de segundas chances. Terceiras chances. Beatriz corrigiu com um sorriso. Nossa primeira chance foi quando nos conhecemos. A segunda foi quando Clarice nos reuniu. E esta, agora, é nossa terceira chance de construir algo duradouro. E nossa melhor chance. Henrique acrescentou, puxando-a para mais perto. Eles ficaram sentados assim por um longo tempo, dois velhos amantes que haviam encontrado seu caminho de volta um para o outro através do tempo e distância, através de vidas vividas e lições aprendidas. Eles não tinham décadas à frente deles, mas tinham este momento, e o próximo depois desse. E para Henrique Furtado, que uma vez estava morrendo sozinho em um quarto de hospital, até que uma enfermeira apareceu com uma caixinha, isso era mais do que suficiente. Era tudo. O amor, ele percebeu naquela noite sob as estrelas de Fortaleza, não tem cronograma. Não segue as regras que a sociedade estabelece sobre quando deveria começar e terminar. Às vezes, ele espera pacientemente por décadas, guardado em uma pequena caixa de veludo azul marinho, esperando o momento certo para florescer novamente. E quando finalmente floresce, mesmo nas últimas estações da vida, é tão bonito quanto qualquer primavera jovem. E aí, pessoal, o que acharam dessa história incrível de amor, esperança e segundas chances? Se vocês se emocionaram tanto quanto eu ao contar essa narrativa, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e nos comentários digitem a palavra reencontro. Quero ver quantos de vocês acreditam que nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Até a próxima história.